Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos para que possamos continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O asfalto tremia sob os pneus da minha Scania, uma vibração constante que já era parte da minha vida. Eu sou o Zé e faço essa rota entre Minas Gerais e o Porto de Santos há quase 30 anos. Vi muita coisa nesse trecho, desde serras escorregadias até neblinas que engoliam a estrada. Mas o que aconteceu na madrugada passada me fez duvidar de tudo que eu achava que sabia. Eu vinha descendo a Serra da Anchieta, já bem perto de Cubatão. Era por volta da 1 da manhã e a neblina estava pesada, daquelas que você mal vê o capô do caminhão. Reduzi a velocidade, liguei o farol de neblina e os 4 piscas. A gente aprende na estrada que é melhor chegar atrasado do que nunca chegar. De repente, o rádio PX chiou. Uma voz distorcida, quase um sussurro, mas que eu reconheci na hora. Era o Cabelo, um amigo de longa data que fazia a mesma rota que eu. Zé, cê tá por aí? A voz dele estava estranha, embargada. Quase não o reconheci. Tô sim, Cabelo. O que houve? Tá com problema? O silêncio do outro lado durou um pouco. O chiado do rádio era o único som. Eu tô aqui no acostamento, uns quilômetros abaixo de você. Preciso de ajuda. Eu estranhei. O Cabelo era um cara experiente. Dificilmente pedia ajuda. Aconteceu o quê? Pneu furado? Bateu? Não é isso, Zé. Tem alguém aqui, na estrada. A voz dele falhou. Quem? Um assaltante? Não é. Gente, eu não sei o que é, Zé. Eu juro que vi uma coisa se mexendo no mato bem do lado do meu caminhão. Eu parei para mijar e quando voltei tinha um vulto parado na frente dos faróis. Não tinha pernas, Zé. Flutuava. Eu gelei. O Cabelo era um brincalhão, mas a voz dele não deixava dúvidas. Ele estava apavorado. Cabelo, fica calmo. Deve ser cansaço. A neblina prega a peça. Não, Zé, eu juro. Tá aqui ainda. Eu tô trancado na cabine. Não sai do lugar. Eu tentei dar a partida e o motor não pega. Eu tô com medo, Zé. O motorista veterano, que eu via como uma rocha, estava aterrorizado. Eu sabia que ele não ia inventar uma história dessas. Meu coração começou a disparar. Cabelo, onde você está exatamente? Me dá a coordenada. Ele me deu um ponto de referência, um posto desativado que ficava a alguns quilômetros adiante. Eu pisei fundo, ignorando a neblina e o risco. Queria chegar lá o mais rápido possível. Quando finalmente avistei a carreta do Cabelo, as luzes do meu caminhão cortando a neblina, ele estava exatamente como descreveu. Parado no acostamento, motor desligado, o Cabelo trancado dentro, as luzes da cabine acesas. Estacionei meu caminhão logo atrás dele, liguei os faróis altos para iluminar o local, desci com a lanterna, o pé meio tremendo. Olhei para todos os lados, mas não vi nada. A neblina era tão densa que parecia me engolir. Bati na porta da cabine do Cabelo. Ele destrancou e abriu, o rosto suado, os olhos arregalados. Zé, eu te juro, tinha alguma coisa aqui. Eu sei, Cabelo. Eu acredito em você. Mas não tem nada agora. Vamos ver seu motor. Abri o capô e estava tudo normal. Fios, bateria, tudo no lugar. Pedi para ele tentar ligar de novo. A chave virou e o motor da carreta pegou de primeira. Como se nada tivesse acontecido.
O cabelo me olhou incrédulo. Ele tentou ligar várias vezes antes da minha chegada, sem sucesso. Passamos a madrugada juntos, tomando café e conversando, até o dia clarear e a neblina sumir. Ele não quis nem tocar no assunto da coisa que ele viu. Só falava que ia procurar uma igreja e não ia mais pegar a estrada à noite sozinho. Desde aquela noite, sempre que a neblina aperta na Anchieta, sinto um arrepio nas espinhas. E toda vez que o peixe chia, eu penso 2 vezes antes de responder. A estrada é cheia de mistérios, e alguns deles a gente preferia nunca ter encontrado. O ronco do motor era o meu único companheiro naquelas madrugadas. Eu, Marcelo, caminhoneiro há mais de 20 anos, já tinha visto de tudo nas estradas do Brasil. De acidentes feios a assaltos que me deixaram com o coração na mão, nada me assustava de verdade. Pelo menos não até aquela noite chuvosa na BR-116. Era uma terça-feira, por volta das 3 da manhã. Eu vinha de São Paulo, sentido Bahia, com uma carga de eletrônicos. A chuva fina já tinha virado um temporal e o limpador de para-brisa mal dava conta. A visibilidade era quase zero. Foi quando vi, no acostamento, bem no meio do nada, uma figura parada. Achei estranho. Ninguém ficaria ali naquele temporal. Reduzi a velocidade, pensando em oferecer ajuda. Talvez fosse alguém com problema no carro. Conforme me aproximei, consegui distinguir melhor. Era uma mulher, vestido branco, longo, e os cabelos escuros soltos esvoaçando com o vento da minha carreta. Ela não acenava, não pedia ajuda, só estava lá, parada, de costas para mim. Meu instinto disse para seguir em frente, mas a curiosidade foi maior. Parei a uns 50 metros dela, liguei o pisca-alerta, desci do caminhão, peguei minha lanterna e comecei a andar em direção a ela. A chuva castigava e o vento uivava como um lobo. "Senhora, tá tudo bem?" Gritei, a voz quase sumindo no barulho da tempestade. Ela não se moveu. "Precisa de ajuda?" Insisti, já a uns 10 metros. Foi então que ela se virou. E eu juro, meu sangue gelou. Não era um rosto, era nada. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, havia apenas uma superfície lisa e branca, como uma máscara de gesso, mas que parecia ser a própria pele dela. Não havia expressão, apenas aquele vazio perturbador. Eu gritei, um grito rouco que a chuva e o vento engoliram. Tropecei para trás, sentindo o chão molhado e escorregadio sob meus pés. Minha mente gritava para correr, para entrar no caminhão e sumir dali, mas meus pés pareciam colados ao chão. Ela começou a andar, devagar, com os braços esticados para frente, como se estivesse me procurando no escuro. Seus movimentos eram estranhos, quase flutuantes. Cada passo dela era um tiro no meu peito. Eu podia sentir o cheiro de terra molhada e algo mais, um cheiro adocicado e pútrido ao mesmo tempo. Consegui me virar e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. As portas do caminhão pareciam a quilômetros de distância. Saltei para dentro da cabine, as mãos tremendo tanto que mal conseguia virar a chave. O motor pegou de primeira, um alívio que quase me fez chorar. Engatei a marcha e pisei fundo, sem olhar para trás. Dirigi sem parar por horas, até o sol raiar. Só parei num posto de beira de estrada lotado de gente. Desci do caminhão e minhas pernas mal me aguentavam. O frentista, um senhor grisalho, me olhou estranho. "Aconteceu alguma coisa, amigo? Você tá pálido." Eu não consegui responder. A imagem daquela figura sem rosto, movendo-se na escuridão, estava gravada na minha mente.
Desde aquela noite, cada sombra na beira da estrada, cada vulto que vejo na neblina me faz acelerar. Não pego mais a BR-116 à noite. Não consigo. Dizem que a estrada tem suas lendas, suas assombrações. Eu nunca acreditei, mas agora eu sei que existem coisas lá fora que a gente não consegue explicar. Coisas que te seguem, mesmo que você corra. E o pior, que te lembram delas a cada piscar de olhos, a cada ronco do motor, a cada noite na estrada. O calor do asfalto subia em ondas, distorcendo o horizonte à minha frente. Eu, o Tarcísio, estou há mais de 35 anos na boleia, rodando por esse Brasilzão. Já vi de tudo. Acidentes que embrunham o estômago, assaltos, gente pedindo carona no meio do nada. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aconteceu na BR-040, perto de Barbacena, Minas Gerais. Era uma madrugada de sexta-feira, dessas que o céu tá limpo e o silêncio da estrada só é quebrado pelo ronco do motor. Eu vinha de BH com uma carga de hortifruti e a ideia era chegar no Rio antes do sol nascer. Tava tudo tranquilo, faróis altos cortando o escuro, música baixinha no rádio. Foi quando eu vi, bem no meio da pista, de joelhos, uma mulher de branco. A primeira coisa que pensei foi: pronto, mais um acidente. Freiei com tudo, o caminhão deu uma guinada leve, mas consegui parar a uns bons metros dela. Liguei o pisca-alerta e desci da cabine, já com a lanterna na mão. Senhora, aconteceu alguma coisa? A senhora tá bem? Gritei, a voz meio embargada pelo susto. Ela não se mexeu. Continuava ali, de joelhos, com a cabeça baixa. O vestido branco dela parecia brilhar no escuro da madrugada, e o cabelo, incrivelmente comprido e liso, cobria a maior parte das costas. Conforme me aproximei, um arrepio subiu pela espinha. Não tinha carro, não tinha sinal de batida, nada. Ela estava simplesmente ajoelhada, ali, na BR. Chamei de novo, mais perto agora, e nada de resposta. Foi então que ela começou a levantar a cabeça, bem devagar. Meu coração acelerou a 1000. A lanterna estava apontada para o rosto dela, e o que eu vi me fez dar um passo para trás. O rosto dela estava desfigurado. Não era um rosto humano. Parecia que a pele tinha sido arrancada ou queimada, sei lá. As feições eram apenas um borrão de carne e osso, e os olhos não eram olhos, eram buracos negros fundos que pareciam me puxar para dentro. Ela começou a fazer um som. Não era choro, nem grito. Era um lamento, um som agudo e arrastado que parecia vir do fundo da terra. E enquanto ela lamentava, as mãos dela começaram a tremer e a se contorcer de uma forma não natural, como se os ossos estivessem quebrando por dentro. Eu não consegui mais ficar ali. A lanterna caiu da minha mão e eu corri. Corri como se o diabo estivesse me perseguindo. Pulei para dentro da cabine, as mãos tremendo tanto que mal consegui enfiar a chave na ignição. O motor pegou de primeira e eu engatei a marcha e saí dali plantando o pneu. Não olhei para trás, nem por um segundo. Dirigi sem parar até a primeira cidade, Pate do Alferes, só parando quando o sol já estava alto e o movimento de carros na estrada me deu um mínimo de segurança. Estacionei num posto de gasolina lotado e desci do caminhão, as pernas bambas. O frentista me olhou e perguntou: "O senhor tá bem? Tá pálido, parece que viu um fantasma." Eu só assenti, sem conseguir falar. Desde aquela noite, sempre que pego a BR-040, sinto um frio na barriga. E à noite, nem pensar em parar no acostamento. A imagem daquela mulher ajoelhada na pista, com aquele rosto desfigurado e aquele lamento, me persegue. A gente pensa que já viu de tudo na estrada, mas a verdade é que tem coisas que a gente nunca devia ter visto.
O suor escorria pela minha testa, embaçando a visão da estrada. Já passava da meia-noite e eu, o Marcão, estava voltando de uma entrega em Cuiabá rumo a São Paulo. A BR-364, um tapete escuro cortando o Mato Grosso, era o único cenário há horas. O cansaço pesava, mas a responsabilidade de levar a carga de grãos em dia não deixava espaço para moleza. A paisagem se repetia. Cerrado, poucas luzes, o cheiro de mato seco invadindo a cabine. Foi quando eu vi, no meio da pista, à distância, o que parecia ser um animal. Diminuí a velocidade, pensando que era uma anta ou uma capivara, bicho grande que pode fazer um estrago feio no caminhão. Conforme me aproximei, percebi que não era um animal. Era uma criança. Meu coração deu um salto. Uma menina, talvez uns 7, 8 anos, parada no meio da rodovia, sozinha, no escuro. Ela estava de costas para mim, usando um vestidinho branco, sujo, e os cabelos escuros caindo sobre os ombros. Achei que era uma fuga, um acidente. Parei o caminhão a uns 20 metros dela, liguei o pisca-alerta e desci às pressas. Ei, menina, tá tudo bem? Cadê seus pais? Gritei, a voz rouca de preocupação. Ela não se mexeu, apenas continuou de costas. O vento que vinha do caminhão balançava um pouco o vestidinho dela. Eu olhei para os lados, procurando alguma casa, algum carro, qualquer coisa que indicasse de onde ela tinha vindo. Nada. Só o mato e o asfalto. Comecei a andar em direção a ela, o coração batendo forte no peito. Menina, cuidado, vem pra cá, é perigoso ficar aqui. Quando estava a uns 5 metros, a luz do meu caminhão iluminando bem a cena, ela começou a se virar, devagar, como uma boneca velha. E o que eu vi me fez parar no mesmo instante. Não havia rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas um vazio, uma pele lisa e pálida, como se as feições tivessem sido apagadas. E havia algo mais, umas manchas escuras, como marcas de sujeira, espalhadas pelo que seria o rosto e o vestido. Um calafrio percorreu minha espinha. Minha garganta secou. Eu tentei gritar, mas a voz não saiu. A criatura, ou o que quer que fosse, levantou os braços devagar, apontando na minha direção. As mãos pareciam pequenas e magras, e eu notei que tinha uma aliança de ouro, bem pequena, no dedo anelar da mão esquerda. Que estranho! Não aguentei. Aquele silêncio dela, aquela falta de rosto, a aliança, foi demais para minha cabeça. Dei um passo para trás, tropecei e caí sentado no asfalto quente. Minha lanterna rolou para longe. A criatura, ou o que quer que fosse, deu um passo à frente, ainda com os braços esticados. Levantei-me cambaleando e corri, sem olhar para trás. Corri até a cabine do meu caminhão, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui abrir a porta. Saltei para dentro, bati a porta com força e tranquei. As chaves escorregaram dos meus dedos. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas. Consegui pegar as chaves e dei a partida. O motor ligou na primeira tentativa e eu engatei a marcha e acelerei, deixando o pneu cantar no asfalto. Olhei no retrovisor, mas a escuridão da noite engoliu a imagem. Não parei mais até o amanhecer, quando avistei os poços de gasolina. Estacionei o caminhão, o corpo inteiro tremendo. O frentista, um rapaz jovem, veio me atender. E aí, chefia, tá com problema? Tá mais branco que parede. Eu só balbuciei tá tudo bem. Peguei um café forte e me sentei num banco, tentando entender o que acabava de ver. Desde aquela noite, sempre que pego a BR-364, meus olhos ficam fixos na beira da estrada. E quando a noite chega, o espelho retrovisor vira meu maior inimigo. Eu sei que a gente não deve olhar para trás, mas a imagem daquela criança sem rosto e com aquela aliança nunca mais saiu da minha cabeça. Tem coisas na estrada que a gente carrega pro resto da vida. A gente que vive no trecho aprende a ser cético. Vê de tudo um pouco, um acidente feio, assalto,
a solidão que rói a alma nos pátios de posto. Mas o que eu vi naquela noite, cruzando a Serra do Cadeado na BR-376 no Paraná, até hoje me arrepia a nuca e faz o suor gelar na espinha. Era uma terça-feira, talvez quarta. Na estrada os dias se embaralham. Eu tinha carregado bruto, um Mercedes-Benz 1620, com uma carga de soja em Maringá, e meu destino era o Porto de Paranaguá. A viagem corria tranquila, o rádio tocando umas modas de viola antiga, a cuia do chimarrão como minha única companheira na cabine. Já passava da meia-noite quando eu comecei a subir a serra. Quem conhece o Cadeado sabe como é. Uma sequência de curvas fechadas, um paredão de pedra de um lado e o precipício do outro, tudo mergulhado numa neblina que parece brotar do próprio asfalto, mesmo em noite de céu limpo. É um trecho que impõe respeito. Ouve-se muita história ali, de luzes que perseguem os caminhões, de gente que pede carona e some. Eu sempre dei de ombros, coisa de quem tá com sono e a cabeça cansada. Até aquela noite. Eu tava numa curva mais fechada, reduzindo a marcha, quando o rádio começou a falhar. Primeiro um chiado, depois silêncio total. Achei que era o sinal normal naquelas bandas. Foi quando eu ouvi um barulho baixo, quase inaudível por cima do ronco do motor. Parecia um choro de criança. O coração deu um pulo, mas a razão tentou tomar as rédeas. Deve ser o vento, Fagner, eu disse a mim mesmo. O vento assobiando em alguma fresta. Tentei aumentar o volume do rádio, mas só vinha estática e o choro continuou, agora mais nítido. Não vinha de fora, vinha de dentro da cabine. Gelei. Meus pelos do braço se eriçaram. Olhei pelo retrovisor, nada. Olhei para o banco do carona, vazio. O som parecia vir de trás do meu banco, ali no espaço da pequena cama onde eu descanso. Um choro abafado, sofrido, de uma criança pequena. Não tinha como, era impossível. Eu tinha trancado as portas no último posto, como sempre faço. Meu primeiro instinto foi frear, parar o caminhão ali mesmo e pular para fora. Mas onde? No meio do nada, na beira de um penhasco, com aquela serração envolvendo tudo. O medo me paralisou, mas a necessidade me fez seguir em frente. Pisei fundo no acelerador, o motor gritou em resposta e eu só pensava em sair daquele trecho maldito. O choro então se transformou, virou um sussurro. Uma voz de menina, falando rápido e embolado, como se contasse um segredo urgente. Eu não entendia as palavras. Era um murmúrio que entrava no meu ouvido e parecia congelar meu cérebro. Senti um frio que não era do clima. Era um frio que vinha de dentro. Um frio de pavor puro. "Pelo amor de Deus, me deixe em paz!" eu gritei, a voz saindo trêmula. No exato momento em que eu gritei, uma figura se materializou na beira da estrada, uns 20 metros à frente do caminhão. Os faróis altos iluminaram uma mulher. Ela estava parada, de costas, vestindo uma roupa que parecia antiga, meio esfarrapada. Tinha cabelos longos e escuros. Meu pé foi no freio por instinto. O caminhão deu uma guinada, os pneus cantaram no asfalto molhado pela neblina. Por um segundo, achei que ia perder o controle e abraçar o barranco. Ela se virou. E eu juro pela alma da minha mãe, o rosto dela estava em branco. Não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca. Era uma face lisa, pálida, como a de um manequim. Mas eu senti que ela me olhava. Senti um desespero vindo dela que quase me fez desmaiar. Aquilo durou um piscar de olhos. Quando consegui firmar o caminhão na pista de novo e olhei para frente, ela tinha sumido. E o sussurro na cabine tinha parado. O rádio voltou a funcionar, tocando a mesma música que antes, como se nada tivesse acontecido. Não parei no próximo posto. Não parei por uns 100 quilômetros. Fui direto, com o coração na boca, até ver as luzes da cidade grande. Quando finalmente estacionei no pátio para descarregar, já com o dia claro, eu não conseguia sair da cabine. Fiquei ali, tremendo, tentando encontrar uma lógica para o que aconteceu. Contei a história para um colega mais velho, um gaúcho rodado, enquanto tomávamos um café. Ele me olhou sério, ajeitou o chapéu e disse: "Guri, a Serra do Cadeado é uma porteira. Às vezes ela se abre para o lado de lá. Você não viu nada, não ouviu nada. Agradece por estar vivo e não passa mais lá de noite." Até hoje eu sigo o conselho dele. Se o frete me manda naquela direção, eu calculo o tempo para passar a serra com o sol a pino. Podem me chamar de louco, de mentiroso, eu não ligo. Eu sei o que eu ouvi. Eu sei o que eu vi. Naquela noite, na solidão da boleia,
eu tive a certeza de que existem mais coisas entre o asfalto e o céu do que a nossa vã filosofia de caminhoneiro pode imaginar. E algumas delas, acredite, pedem carona.